Fala aí, pessoal. Hoje a gente vai dar uns palpitezinhos aí para a grade de amanhã, né? De quarta-feira aí. Um joguinho bacana, né, pessoal? Um jogo bem interessante aí para essa gradezinha, tá? Começando aí com o jogo do Botafogo e Mirassol, depois Internacional e São Paulo, depois Bahia e Atlético Paranaense, Cruzeiro e Vitória, Curitiba e Vasco, Fluminense e Corinthians, pessoal. Joguinho bom, a gradezinha boa, dá para fazer um bingozinho bacana aí, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, primeira coisa aí, o que está acontecendo? Botafogo e Mirassol, tá? As casas de aposta tá apontando aí o Botafogo aí como um leve favoritismo aí pro Botafogo, tá? Se a gente for olhar aí o Botafogo em casa, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Barcelona, ganhou do Bandangu, empatou com Boa Vista e ganhou do Nacional aí na Libertadores, tá? Já o Mirassol também, jogando fora de casa, é muito ruim. Nos últimos jogos aí, perdeu pro Vitória, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Capivarino, empatou com o Remo e ganhou do São Bernardo, tá? Então, dos dois times aí, em relação casa e visitante, o Botafogo em casa não tem um jogo legal em casa, né? Tá com um time muito estável. Em dois jogos aí tem apenas 3 pontos. Tá em 17º lugar aí no campeonato. Tá quase na zona de rebaixamento, tá? Já o Mirassol, jogando fora de casa, só tem um pontinho aí, tá? Em 3 jogos aí tem um ponto só. 2 gols marcados e tomou 4. Então, pessoal, qual que é o cenário desse jogo aqui? O Botafogo ele tem que ganhar, tá? Ele vai pegar o Mirassol, que na minha percepção não é um time legal jogando fora de casa, como vocês sabem aí. Tem uma, duas, três derrotas, um empate e apenas uma vitória, tá? No confronto entre os dois times aí, em 2025, ficou empatado de 3-3, tá? Então é um jogo difícil, né, pessoal? Aqui na minha percepção não tem muito favoritismo aqui não, tá? Aqui talvez seria ideal para proteção do bilhete, ou o Botafogo ganha ou empata esse jogo aí, dupla chance, tá? Eu não vejo o Mirassol ganhando do Botafogo aqui não, tá? Pode acontecer uma zebra aqui, mas na minha percepção eu acho que o Botafogo aí tem possibilidade de ganhar esse jogo aí contra o Mirassol, beleza? Próximo jogo aí, pessoal, Internacional e São Paulo, né? O Internacional aí vai pegar aí um dos líderes, né, do campeonato. São Paulo tem terceiro lugar com 16 pontos aí no campeonato já. Já o Internacional está em 12º lugar com 8 pontos apenas. Então, provavelmente, o Internacional provavelmente vai trancar mais o jogo, na minha percepção. Ganhou do Chapecoense aí de 2-0, tá? Mas é um time jogando dentro de casa aí que só tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Já o São Paulo jogando como visitante já tem um desempenho um pouquinho melhor, tá? Tem 2 derrotas apenas, perdeu pro Galo de 1-0 e tem 3 vitórias fora de casa, tá? Ganhou do Curitiba, ganhou do Bragantino, tá? Qual que é a minha percepção aqui para esse jogo? Palmeiras perdeu pro Palmeiras de 2-1 jogando fora de casa. É um jogo difícil, pessoal. Tá mais para uma zebrazona aqui, tá? Talvez seria interessante aí fazer 2 bilhetes, um para proteger, tá? O outro para jogar no seco. Mas eu acredito, na minha percepção, que o Internacional ele vai tentar segurar o jogo. Então, possivelmente pode ser uma dupla chance aqui para o Internacional, ganha ou empata. Eu não vejo muito São Paulo ganhando aqui do Internacional, não. Provavelmente o jogo vai ser meio truncado, o Internacional vai ficar mais retrancado aqui, segurando a zaga, então pode ser que fique até mesmo empatado esse jogo, tá? É um jogo difícil, na minha percepção, tá? Próximo jogo aí, pessoal, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia jogando dentro de casa aí tem 1, 2, 3, 4 vitórias e um empate apenas, empatou com Vitória. Já o Atlético Paranaense já não vem numa pegada, já vem uma pegada diferente. Tem uma derrota, tá?
2 empates e 2 vitórias. Perdeu para o Fluminense, jogando fora de casa, empatou com o Bragantino, empatou com o Londrino. Então, provavelmente aqui o Bahia pode ser que ganhe do Atlético Paranaense, tá? Nos confrontos entre os dois times, teve dois empates em 2024 e 2023. Em 2022, o Atlético Paranaense conseguiu ganhar do Bahia de 2-1. Em 2021, o Bahia ganhou. Em 2021, de novo, o Bahia ganhou de 1-0. Tá? Então, na minha percepção, pessoal, também é um jogo difícil, tá? Talvez seria interessante também usar 2 bilhetes aí. Um para colocar o Bahia como vencedor e o outro para colocar empate nesse jogo. Tá? Porque se você colocar tudo dupla chance aqui, a odd vai ficar muito baixa no seu bingo. Então, talvez não compensa. Talvez é interessante você fazer 2 bilhetes. Um para o Bahia ganhar e o outro para ficar empatado. Eu não vejo o Atlético Paranaense ganhando esse jogo aqui, não. Pode acontecer uma zebra, né? Do Atlético Paranaense ganhar. Mas, pelo aspecto aqui, eu acredito mais no empate do que o Atlético Paranaense ganhar do Bahia. Tá? Então, tá mais pro Bahia ganhar ou empatar esse jogo. Beleza? Cruzeiro, pessoal. Esse jogo aqui é perigoso, tá? Muito perigoso. Cruzeiro já tá em falta demais com a torcida. Vai pegar o Vitória. O Vitória é um time chato, tá? Ganhou aí o último jogo aí do CRB de 4-2, jogando fora de casa, tá? Vai vir motivado para esse jogo. O Grêmio perdeu para o Grêmio de 2-0, empatou com o Bahia, depois ganhou do Bahia de 2-1, perdeu para o Bahia, na verdade. Mas, pessoal, é o seguinte, a gente tem que levar em consideração o quê? O Cruzeiro ele precisa ganhar. Ele está pressionado. Não ganhou ainda nesse Campeonato Brasileiro. Tá na zona de rebaixamento. A torcida em peso. Mineirão lotado. Acredito eu, né? E se a gente for pegar entre os últimos jogos do Cruzeiro e o Vitória, o Cruzeiro ganhou de 3-1 em 2025, 2024 3-1 de novo. Em 2021 empatou de 2-2. Em 2020 ganhou. Em 2018 ganhou o Cruzeiro. Qual que é a minha percepção? O Cruzeiro está pressionado, ele tem que ganhar. A torcida aqui não vai, talvez, nem aceitar o empate, porque no último jogo empatou com o Santos, de 0-0, jogo horrível, tá? Empatou com o Vasco de 3-3, ganhou do Atlético Mineiro no campeonato, ganhou do Pouso Alegre, aí você vê que é time fraco, o Atlético também está bem ruim no campeonato. Empatou com o Corinthians. Então, a torcida não quer empate, quer vitória, que é a primeira vitória nesse jogo aí. Então, eu acredito que o Cruzeiro ele tem que reagir nesse jogo aqui. Não tem muita opção para o Cruzeiro, não. Não tem opção aqui para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo aqui. Eu vou acreditar que ele vai ganhar da vitória, pelo menos de 1-0. É aquele negócio, pessoal. O Cruzeiro ele tem que fazer o gol, fazer ali 2 golzinhos, atacar, fazer 2 golzinhos e segurar o jogo. Entendeu? O Cruzeiro ele tá pecando muito nisso. Ele faz o gol, abre muito o jogo, aí vai lá e toma um gol, toma um empate. É isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Então o Cruzeiro ele tem que fazer o gol, fez ali 2 golzinhos ali, segura o jogo. Para segurar a vitória. Não abrir demais o jogo. Tá? Então, percepção. 2 bilhetes aqui que você pode fazer. Um para o Cruzeiro ganhar e o outro para ficar empatado. Tá mais para ficar empatado. Eu não vejo o Vitória ganhando do Cruzeiro na pressão que tá, não. Tá mais para ter um empate aqui nesse jogo aqui. Mas eu vou acreditar que o Cruzeiro ganha esse jogo. Curitiba e Vasco. Jogo perigoso também. Essa grade tá muito perigosa. Casa de aposta não está apontando nenhum ganhador aqui. Está mais para empate. No último jogo aí, o Curitiba ganhou do Remo. Perdeu para o São Paulo. Perdeu para o Operário. Perdeu para o Bragantino. Ganhou apenas do Cianorte. Tá? E ganhou do Remo. Ou seja,
Curitiba dentro de casa tem apenas 2 vitórias e 3 derrotas. Na classificação geral, o Curitiba está em sétimo, o Vasco em nono, com 11 pontos, o Curitiba com 13. Tá? Só que a gente pega aqui o Vasco jogando fora de casa, é difícil, porque só empata. Corre atrás do gol, mas empata. E não tenta matar o jogo. Tem 1, 2, 3 empates e 2 derrotas. Percepção. Ganhar do Curitiba lá dentro não vai ser fácil para o Vasco. Tá? O Vasco, mesmo tendo um elenco um pouquinho melhor que o Curitiba, mas o Curitiba eu acredito que vai ficar muito na retranca para esse jogo aqui. Tá? Nos confrontos finais aí, teve 1, 2, 3, 4 empates. O Curitiba ganhou apenas uma vez do Vasco em 2020. Então, pessoal, é aquele negócio, é 2 bilhetes aqui para sua odd não ficar baixa, para esse bingo. O primeiro bilhete, ou para o Curitiba ganhar, e no segundo, para ter empate. Eu não vejo o Vasco ganhando aqui. Pode até acontecer uma zebra, né? Mas... Ou você pode fazer também um outro bilhete para a zebra também. Colocando as zebras aqui para ganhar. Qual que é a zebra que eu acho que pode acontecer? São Paulo ganhar, Mirassol ganhar, Atlético Paranaense ganhar e Vasco ganhar. Tá? Então pode ser. Então talvez montar 2 bilhetes aí é interessante para esse jogo aí. Próximo jogo. Último jogo, né? Fluminense e Corinthians. É outro jogo também difícil. Apesar que as casas de aposta estão botando o Fluminense como favorito. Na minha percepção também eu vejo o Fluminense aqui como favorito. Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense ganhou de 1-0. Atlético Paranaense ganhou de 3-2. Perdeu para o Flamengo nos pênaltis, após os pênaltis. Empatou com o Vasco e ganhou do Bangu. Ou seja, dentro de casa tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Corinthians tem 1, 2, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, após os pênaltis. Então, o Fluminense aqui em classificação está um pouco melhor que o Corinthians, está 16 pontos, está em 4º lugar no campeonato. O Corinthians aqui está em 11º com 10 pontinhos apenas, tá? Aqui, pessoal, eu acredito que o Fluminense ganha aqui do Corinthians. Apesar que nos confrontos diretos entre os dois times, teve mais empate do que vitória do Fluminense. Teve nos últimos jogos, né? Teve 1, 2, 3 empate. E o Corinthians ganhou de 1-0 em 2025, jogando fora de casa. Em 2022, o Fluminense ganhou do Corinthians de 4-0. Mas em 2022 o elenco era outro, né? Jogadores era outro. Aqui é 2 bilhetes também. Ou o Fluminense ganha e o outro bilhete Fluminense e Corinthians empata no outro bilhete. O bilhete principal seria esse: Botafogo, Mirassol, ou Botafogo ganha ou empata, Internacional ganha ou empata, Bahia ganha do Atlético Paranaense, Cruzeiro ganha do Vitória, Curitiba ganha, Fluminense ganha. No intermediário, no segundo bilhete, você pode colocar dupla chance, né, para o Mirassol. Mirassol ganha ou empata. São Paulo ganha ou empata do Internacional no segundo bilhete. Atlético Paranaense ganha ou empata. Vitória, uma zebra, né? Pode acontecer, ganha ou empata. Vasco ganha ou empata. E Corinthians ganha ou empata. Então tem dois, você tem duas essas, tem 2 bilhetes alternativos que você pode fazer. Tá? O principal com uma odd bacana vai ser esse aqui.
tem que acontecer isso aqui. Se acontecer, a odd vai ser legal. Aí dá pra colocar o famoso troco do pão. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa seu like, compartilha e tamo junto.